E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá estudar um pouquinho de matemática? Então, me acompanhem, hein? Olha só, qual será o objetivo da nossa aula? Então, nós vamos relembrar a divisão de números naturais, tá? Com quociente decimal. E também calcular a divisão de um número decimal por um número natural. Vamos lá? Vamos se aventurar um pouquinho nisso? Então, olha só. Então, primeira coisa, vocês lembram o que significa fração? O que é uma fração? O que quer dizer quando eu coloco, né, um número, que eu chamo de numerador, aqui igual 5, e o outro número, 20, que a gente chama de denominador, que é aquele númerozinho que está embaixo. Então, o que será que quer dizer essa divisão, né? Que a gente lê ali, né? 5 sobre 20, né? O que quer dizer isso? Então, né? A fração nada mais é do que a representação de uma divisão, isso mesmo. Então, a gente tem lá 5 sobre 20, que é a mesma coisa que 5 divididos por 20, tá? Então, é isso mesmo, a fração ela é uma divisão, tá bom? Esse traço aqui em vermelhinho significa divisão. Então, 5 divididos por 20, isso mesmo, tá? Então, vamos imaginar agora uma situação. Ó, tenho 5 barras de chocolate para repartir com 20 pessoas, tá? Então, nós teríamos, obviamente, que fazer uma divisão, né? Se eu tenho 5 barras e quero dividir ali para 5 pessoas, então a gente vai ter que verificar isso para montar essa divisão. Aí, olha só. Então, vamos lá. Vamos fazer essa divisão aqui comigo. Então, eu tenho 5 divididos por 20. Mas o que acontece? O 5, ele é menor do que o 20, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que encontrar um número que eu vou multiplicar por 20 e vai chegar mais próximo de 5. Será que tem? Se for o 1, vai ficar 1 vezes 20, que é 20, já não dá certo. Então, o que a gente tem que recorrer ao número menor? Quem que é o menor? O 0, né? Então, ó, se eu fizer lá 0 vezes 20, é 0, não é? É isso. Aí, eu vou lá e vou fazer a subtração. 5 menos 0, 5. Aí eu caí lá no 5 novamente. Aí, o que eu tenho que fazer? Acrescentar um zerinho aqui do lado do 5, colocar a vírgula lá no resultado que nós vamos obter. Aí, vamos continuar essa divisão. Agora, eu tenho 50 divididos por 20. Agora, que número que eu vou multiplicar por 20 aqui, né? E vai chegar mais próximo de 50? Vamos lá. Se eu multiplicar por 2, vai dar 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4, que deu 40. Isso aí. Se fosse o 3, já passava, né? Porque 3 vezes 20 dá 60, é maior do que 50. Então, tem que ser o 2 mesmo. Aí, vamos fazer a subtração. 50 menos 40 é 10, né? Aí, acrescentamos o 0 novamente. Aqui, esse 0 em verdinho, ó. Tá vendo? Aí, vamos encontrar um número que vou multiplicar, né? Por 20 e vai dar 100, né? Ou... pensando lá, quanto que é 100 divididos por 20? Também é a mesma ideia. Então, é o 5, né? 5 vezes 2, ele vai dar 10, não é? E 5 vezes 0 é 0, então dá 100, isso aí. E nossa divisão dá exata ali, deixando um resto 0, tá? Então, tá jóia. Então, aqui nós dividimos dois números naturais, que são o 5 e o 20, né? E encontramos como resultado um número decimal, tá jóia? Então tá bom. Então, olha lá, veja aqui comigo. Olha só, você já reparou, às vezes, assim, que no supermercado há produtos iguais disponíveis em embalagens de diferentes tamanhos? Isso acontece, né? Às vezes é um pouquinho maior, um pouquinho menor, né? E assim vai. Nesses casos, para comparar os preços, o que nós temos que fazer? Nós temos que calcular o valor unitário de cada embalagem. Então, tem que ver certinho isso, porque às vezes uma vem um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas tem que ver o preço real daquele produto, né? Não tem como comparar, aquele é menor, tá mais barato, obviamente, mas aí tem que verificar certinho a quantidade que tem lá dentro, tá? Então, olha lá. Zulmira está realizando compras no supermercado e quer comparar os preços de cada litro de sabão líquido. Olha lá. Nas embalagens grande, que contém 3 litros, tá? E na embalagenzinha pequena, que contém ali 1,2 litros, tá? Então, vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Ela vai querer fazer essa comparação. Vamos lá. Então, olha lá. Para calcular o preço de cada litro, né, de sabão na embalagem grande, nós vamos ter que calcular o quê? Vamos ter que verificar o quê? Temos que verificar o preço dessas embalagens, né? Então, olha lá, o de 3 litros, ele custa R$ 54,60.
O de 1 litro, né, 1,2 litros, a gente vê ali que custa R$ 22,14. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, temos que calcular a divisão para ver o preço do litro, né? Quanto que custa cada litro, né? Então, nós vamos pegar o quê? R$ 54,60, que é o valor desse maior de 3 litros, desse sabão, e dividir por 3, tá? Aí nós vamos montar essa divisão, ó, 54,6 e dividir por 3. Mas como será que a gente divide um número com uma vírgula? Como será que a gente pode fazer isso? Existem algumas estratégias para a gente fazer, tá bom? E aí, olha só. Então, uma delas é o quê, né? Ó, numa divisão, né? O quociente, ele não se altera quando multiplicamos ali, que nós chamamos o dividendo e o divisor, por um mesmo número natural, né? Que não seja o zero, tá? Então, quando a gente consegue... Olha só o que a gente pode fazer aqui, tá? Veja, observe aqui com a professora, eu tenho 8 divididos por 2. Se eu multiplicar o 8 vezes 3, vai dar 24. Se eu multiplicar o 3 vezes o 2 aqui, vai dar 6. Tá vendo que eu multipliquei os dois pelo mesmo número, que foi por 3, né? 3 vezes 8, 24, 3 vezes 2, 6. E perceba que o resultado da divisão é o mesmo, isso não vai alterar, não tem alteração, né? Porque 8 divididos por 2 é 4, 24 divididos por 6 é 4. E se eu fizer isso novamente, fazer vezes 10, 240 vezes 10, 24 vezes 10 é 240 e 6 vezes 10 é 60. Se eu fizer essa divisão, também vai dar 4, viu só? E assim vai acontecendo. Depois nós conseguimos fazer assim também, olha só, vezes 2. E isso vai acontecer a mesma coisa, tá vendo só? E daí vai dar dividido por 4 também, tá vendo só que beleza? Então, continuando aqui com a professora, o que a gente vai ter? Nós vamos ter que calcular isso daqui. Veja bem, então nós precisamos multiplicar, por quê? Por que nós vamos ter que fazer isso? Nós vamos ter que multiplicar por 10 dos dois ladinhos, tá bom? Fazendo isso, vai ficar 546 e 30, isso mesmo, olha só. Aí depois, por que a gente faz isso? Para tirar a vírgulazinha. E aí nós vamos ter que fazer essa divisão aqui, olha só. Essa aqui. Então, a professora agora vai dar um tempinho para vocês tentarem fazer essa divisão e eu já retomo para fazer a correção, tá joia? E aí, galerinha, conseguiram fazer essa divisão? Olha só, veja aqui comigo, né? Então, por que a gente chegou nessa divisão mesmo? Porque, olha só, porque a gente tem ali um númerozinho com vírgula, né? Então, olha, ó, 54,6.
Então, eu tenho ali que tentar tirar essa vírgula para fazer a divisão, né? Então, eu tenho que deslocar essa vírgula uma vez lá para a direita, né? Olhando aqui, né? Se eu for deslocar aqui, né, desse ladinho, uma vez aqui para a direita. Então, eu tenho que andar para lá, tá? E fazendo isso, então, assim, o que está indicando essa operação? Que eu estou multiplicando por 10. Eu estou deslocando a vírgula uma vez para a direita. Então, eu estou multiplicando por 10. Então, 54,6 vezes 10 é 546. E 3 vezes 10 é 30, porque eu não posso só multiplicar um dos ladinhos, né? Eu não posso, não. Tem que multiplicar tanto o 54,6 quanto o 3, tá bom? Beleza? Para deixar essa divisão proporcional. Tá joia? Então tá bom. Aí sim, agora nós vamos fazer essa divisão aí, né? Olha lá, então 546 divididos por 30. Como será que a gente faz essa divisão? Aquele método que você já conhece, né? Então eu vou pegar lá o 5, ele é menor do que o 30. Então eu tenho que pegar o quê? O 54. E que número que eu vou multiplicar por 30 que vai dar 54? Se eu multiplicar por 2 dá 60. Já passa. Então tem que ser o menor. Então vamos por 1, né? 1 vezes 30, 30. Fazendo lá, 54 menos 30 vai dar 24, isso mesmo. Aí abaixa o 6, tá bom? E continua essa divisão. Se a gente multiplicar por 8, ó, 3 vezes 8 é 24, dá certinho, ó, tá vendo aqui, ó, 24. Pensa na tabuada do 3 lá, né? E 3 vezes 8, 24, porque se eu fizesse 3 vezes 7 é 21. Né? Daí já fica um pouco menor. Se eu fizesse 3 vezes 9 é 27, vai passar que vai dar 270, né? Então, por 8 dá certinho ali 240, faço essa subtração novamente, né? Então, vai ficar 246 menos 240, que vai dar 6. Acrescento 0, para isso eu coloco a vírgulazinha, né? E aí, o que vai acontecer? Eu vou multiplicar por 2. 2 vezes 30 vai dar 60. E terminou a divisão ali, tá? Então, assim, a embalagem grande, a gente consegue perceber que cada litro de sabão custa R$ 18,20, tá joia? Então, tá bom, hein? Então, continuando aqui com a professora, olha só. Agora, para obter o preço, né, de cada litro de sabão da embalagem pequena, nós temos que calcular o quê? 22,14 divididos por 1,2, tá bom? Beleza? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar se livrar um pouquinho dessa vírgula também. Então, eu tenho, ó, 22,14. Eu tenho duas casinhas depois da vírgula. Tá vendo ali comigo? Ó, duas casinhas. Então, eu vou ter que multiplicar por 100 para poder eliminar. Porque eu vou deslocar a vírgula duas vezes, tá? Então, aí, vamos lá. Então, vamos fazer isso. 100 vezes 22,14 vai dar ali 2.214. E agora 100 vezes 1,2, que vai dar 120, tá? Então, agora, a divisão que a gente vai fazer, olha só, agora é essa daqui, ó. Eu tenho ali 2.000, né, 214 divididos por 120. Então, tá? Vamos fazer junto essa daqui? Então, olha só, acompanha aqui comigo. Então, eu tenho lá 2.214 e vou dividir ali por 120, né? Aí, olha só, como que nós vamos fazer isso? A mesma técnica, tá, pessoal? Então, eu tenho lá, né, ó, 1 vezes 120. Por que 1 vezes 120? Porque se eu fizesse 2 vezes 120, pensa lá, que é o dobro, que daria o quê? 240, né? Então, aí já passa, né, de 221, que foi, né, o que eu tenho que dividir aqui, tá bom? Aí, então, como já passou, vamos tentar por 1 mesmo, né? 1 vezes 120, 120... Faz aquela subtração, 1 menos 0, 1, 2 menos 2 é 0, 2 menos 1 é 1. Mas aí eu fico com 101, então eu tenho que abaixar o 4, né? Porque 101 é menor que 120. Vamos continuando com a divisão. Aí vamos lá por 8, tá? Por 8 aí, se você for testando, vai ser o que vai mais se aproximar. Multiplica 8 vezes 120, vai dar 960. Faz a subtração, que vai dar 54. Acrescenta o 0 ali e, para isso, coloca a vírgulazinha lá no resultado. E continuamos essa divisão. 540 por 120. Ah, mas não vai ter fim essa divisão? Vai sim, olha só. Agora multiplica por 4, que dá 480. Muito bem. Aí, depois faz a subtração novamente. 540 menos 480, que vai dar ali 60, né? Então, olha só. Aí acrescenta um zerozinho ali para a gente continuar com essa divisão. E agora eu tenho 600 ali, né? Olha só, divididos lá por 120. Aí você vai lá, multiplica por 5 e vai dar ali 600 certinho, viu só? Tá vendo? Ah, então tá bom, então tá jóia, é isso mesmo. Então, vamos continuar aqui com a professora.
Então, olha só, assim, então, na embalagem grande, cada litro de sabão custou ali R$18,20, tá vendo só? E na embalagem pequena, cada litro de sabão custa R$18,45. Então, compensa levar a embalagem maior. Por quê? Porque o preço do litro é menor. Então, é isso que a gente tem que analisar, né? Então, o preço, apesar que não é tanta diferença, mas é, né? Então, R$18,20 é menor ali do que R$18,45, tá bom? Belezinha? Ah, então tá jóia. Então, agora é sua vez de resolver. Olha só, que tal, hein? Dona Ruth comprou 5 carretéis de linha e pagou R$8,25 por eles. Quanto custou cada carretel? Então faça essa continha aí, tá bom? Registre, tente resolver. Tente utilizar aquela técnica lá, né, de multiplicar por 10, por 100, né? Dependendo da quantidade de vírgulas, quantidade de casinhas que tem depois da vírgula, tá bom? Então a prof vai dar um tempinho para vocês e eu já retomo para fazer a correção. E aí, pessoal, conseguiram? Vamos ver, então, como é que ficou esse cálculo? Olha só, então me acompanhe. Então, aqui nós vamos ter que multiplicar por 100, né? Porque a gente tem ali 8,25, então eu tenho duas casinhas, né? Depois da vírgula. Então, vamos multiplicar por 100, né? 2 zeros. Aí, faz essa multiplicação, 8,25 vezes 100 vai dar 825, 5 vezes 100 vai dar 500. Vamos fazer essa divisão de 825 por 500, tá bom? Multiplica lá por 1, que vai dar 500. Faz a subtração, que dá 325. Aí, a gente tem que acrescentar um zero para continuar a divisão. Depois a gente vai lá e multiplica por 6, né? Que vai ser o número mais próximo ali na multiplicação, que vai dar o quê? 3.000, tá bom? Aí depois, faz a subtração, nós vamos ter 250, acrescenta um zero novamente
e multiplica por 5, que vai dar lá 2.500 certinho, exatamente ali o resultado, e vai deixar o resto zero, tá bom? Então, a resposta é, cada carretel custou quanto? R$1,65, tá joia? Então, tá bom. E aí, né, poderíamos pensar assim também, né? Para igualar as casas decimais, nossa, como tem duas casas decimais, então, né, 5 precisa ter duas casas decimais também. Fazemos isso acrescentando ali, né, 5, ali, né, 00. Precisa ter duas casinhas decimais, tá bom? E agora, eliminamos as vírgulas e efetuamos a divisão. Então, poderíamos, né, já pensar dessa forma também, tá bom? Então, é a mesma ideia, é a mesma resposta, só é um outro raciocínio, tá joia? Então, vamos jogar um pouquinho? Você aí já acessou o Matific? Quem não acessou ou quem já acessou também, né? Entra lá pelo www.matific.com.br, utiliza o seu @escola e peça para o professor direcionar lá o joguinho para você, tá bom? Senão, talvez você não tenha o acesso, tá joia? Então, beleza, vamos lá jogar comigo então. E aí, galerinha, então aqui nós temos mais um joguinho do Matific, né? Ele tá em uma composição meio que historiazinha, né? Então a gente tem ali, ó, finalmente chegamos, né? O mapa mostra que há muito ouro aqui, né? Vamos ser ricos, né? Então aí nós temos, ó, vamos clicar aqui, vamos clicando e ele vai direcionando ali para a historinha. Olha só o que a gente tem que fazer, ó. Então ali, ó, oi, encontramos hoje um total de 160 gramas. Você nos ajudará a dividi-lo igualmente? Então, aí nós temos ali os mineiros, né? Então, vamos ajudá-los, né? A dividir igualmente. Então, temos 4 mineiros ali, temos 160 gramas, né? E a gente tem que dividir isso para eles. Aqui, nesse caso, você consegue mexer também, ó, e transformar, né? Se a gente observar aqui, ó, tá vendo? Você vai transformando. Ah, eu tinha 100, eu consegui transformar em 10 barrinhas ali, né? De 10, tá? E assim por diante também, se você, né, quiser pegar 10 barrinhas e transformar em uma unidade ali, né, em 10 unidades, então a gente consegue também, dá para fazer isso dependendo aí a quantidade. Então aí a gente começa a divisão, né, vamos colocando aqui, ó, se a gente for colocando 2 para cada um, ó, o que a gente já vai, a gente já consegue mais ou menos ir observando, né, o comportamento ali, quantas que vão sobrando, ó. Vamos colocar mais 2 aqui, ó. Vamos lá, ver se vai fechar certinho, ó, e a gente consegue direcionar essa divisão em barrinhas de ouro ali, né, para esse ouro preto. Prontinho, né? Então, olha só, vamos ver se deu certo. Isso, choveu estrelinha, né? Então, deu certinho. Então, 160 divididos por 4 vai dar 40. E assim vocês podem continuar, né? Ele vai continuando com a historinha, vai mudando as divisões, vão seguindo ali as trilhazinhas, né? E assim vocês podem ir jogando, ó. Então, aí, segue a setinha e olha só, né? Eles vão sendo direcionados. E aí vem outra historinha com mais ouros, né? Então, vocês podem usar e abusar e se divertir aí para aprender matemática, tá bom? Então, tá joia, né? Então, continuem jogando. Eu já volto lá para a telinha para falar com vocês. E aí, gente, gostaram do jogo? Então, continuem lá jogando, tá bom? Belezinha? Então, tá bom. Então, aí, o que nós aprendemos nessa aula? Então, nós falamos um pouquinho o que a fração, ela representa uma divisão e realizamos algumas operações de divisão utilizando uma técnica, né? De multiplicar por 10, por 100 ou por 1000 para tirar a vírgula, não é verdade? Tá bom? Então, treinem bastante aí, tá bom? Para vocês ficarem, ó, craque nessa divisão, tá joia? Então, ó, um abraço bem forte da prof, hein? E até mais!